Olá, pessoal! Mais uma das nossas conversas aí nessa semana da mentoria. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o recurso, né? Que às vezes é necessário, a gente, na verdade, não quer que você precise do recurso, mas se for necessário fazer recurso da segunda fase do exame de ordem, como é que é essa questão do recurso? Dá para passar com recurso? Não passa ninguém com recurso? Como é que funciona? Veja. Dá para passar com recurso sim, né? Eu já vi vários e vários exemplos aqui no curso, tá? Desde gente que precisava de meio décimo para passar, isso aí, ficou com 5,95, tá? Até, pessoal, já vi um aluno que conseguiu 3,8 no recurso, tá? Por quê? Porque não tinham corrigido a peça desse aluno. Na verdade, até hoje, a gente não entendeu o porquê não corrigiram a peça desse aluno ou aluna, enfim. Porque não tinha... O nome da peça estava certo, não tinha identificação nenhuma. Foi uma segunda fase, aí, um tempo atrás, que as peças de vários alunos aí não foram corrigidas. A gente teve notícia pelo Brasil disso mesmo, né? Mas, no final das contas, pessoal, essa aluna conseguiu aumentar em 3,8 a nota dela no recurso, porque daí corrigiram a prova e, consequentemente, foi aprovado. Então, isso que eu quero dizer para vocês, essa história de não adianta recorrer, porque eu não vou conseguir obter a aprovação em recurso, isso é lenda, tá? Porque o fato é que a gente percebe que, infelizmente, muitas vezes, né, e até a única explicação que tem para mim é a quantidade de provas que os examinadores têm para corrigir, tá? E o pouco tempo que eles têm para corrigir. O que eu tenho observado é que a gente tem umas situações que envolvem, por exemplo, as pessoas terem as provas, né, corrigidas, mas não terem atribuição de nota para itens que acertaram, e a gente não consegue explicar por quê. Porque, na verdade, se você for ler o espelho de correção e a resposta que a pessoa escreveu, é exatamente o que está no espelho de correção, tá? E fica... A nota atribuída é 0. Não dá para entender o porquê que isso acontece muitas vezes, né? Isso é normal acontecer, Pavelski? Não, não é normal acontecer, né? Mas acontece, e a única explicação que passa pela minha cabeça é que, como os corretores, né, têm um grande número de provas para corrigir em pouco tempo, tem algumas situações em que se faz lá uma leitura dinâmica e que, obviamente, não se enxerga que o candidato respondeu exatamente como estava no gabarito, ou ainda que não sejam exatamente as mesmas palavras do gabarito, que a resposta está ali, porém não foi atribuída a nota, tá? Então, isso é uma questão, uma situação que acontece sim, não dá para negar. E aí, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é assim, o que a gente observa é que, assim, no curso a gente tem um serviço, né? Você contrata depois, se for necessário, você contrata a parte um serviço de elaboração de recurso para vocês. Eu, inclusive, faço parte da banca de elaboração de recurso, tá? Mas o fato é que o recurso do exame de ordem, ele não é nenhuma petição, né? Tanto é que você não vai anexar um arquivo de Word, de PDF, por exemplo, lá para recorrer. Não. Quando a gente está fazendo o recurso, né, especialmente tratando da segunda fase do exame de ordem, você escreve no próprio site da FGV, numa daquelas caixas de texto, tá? A comparação que eu faço é a seguinte. Sabe quando você está fazendo... vamos lá, você está num site daqueles de reserva de hotel. E aí você quer fazer lá um pedido especial. E tem uma caixa de texto para você fazer lá o teu pedido especial, né? É uma caixa de texto, quando você também manda reclamações para serviços de atendimento ao consumidor, que você faz no próprio site, que é uma caixa de texto, para ouvidorias, né? É exatamente isso. E, inclusive, assim, tem um número de caracteres, e é um número de caracteres que é limitado. Então, o que acontece, o que a gente percebe no exame de ordem, é que você não tem uma formalidade necessária a ser observada no recurso, como se você estivesse fazendo uma peça jurídica, começar com endereçamento, qualificação. Não, pelo contrário. Para fazer o recurso, inclusive, você não pode se identificar.
Porque se você se identificar, automaticamente o teu recurso não é analisado. Então você não pode colocar teu nome, teu CPF, teu RG, teu número de inscrição na prova, nada disso, né? Você tem que ser também impessoal no recurso, né? O candidato, a candidato examinando, enfim, você não pode dizer eu, não, né? E o que a gente percebe é que você precisa ir fazendo o recurso conforme, né, o espelho de correção. Então, em outra fala minha da mentoria, eu já mostrei para vocês um espelho de correção, já mostrei para vocês que a nota é dividida. Normalmente vem uma grande parte da nota para o raciocínio jurídico e mais uma outra parte da nota para a citação do artigo de lei, da súmula, da OJ, né? É assim que funciona, tá? E o que acontece? Na hora que você for fazer o recurso, né, você, na peça, o recurso da peça, por exemplo, tem uma caixa de texto para o recurso da peça, daí tem o recurso da questão 1, o recurso da questão 2. Então, quer dizer, na hora que você está elaborando o recurso, que você está fazendo o teu recurso, você tem que tomar cuidado para estar recorrendo também da peça na caixa de texto de recurso da peça. Da questão 1 na caixa de texto da questão 1. Porque se você trocar isso, o seu recurso também não é analisado. Então, tem que tomar muito cuidado na hora que você está colocando seu recurso. E claro que eu sempre recomendo para os alunos, olha, escreva o teu recurso num arquivo de Word e tal, salva lá bonitinho e depois você copia e cola, né, para o site lá da FGV. Por quê? Porque até finalizar o prazo de recurso, né, você pode editar, inclusive, o texto do teu recurso. E veja, salvo uma raríssima exceção, o que a gente percebe é que não adianta a gente tentar recorrer contra o que está no gabarito, dizer que o gabarito está errado. Por que salvo uma raríssima exceção? Porque nós tivemos aí, na verdade, um problema no enunciado e até num gabarito de uma questão, de uma das últimas provas de segunda fase da OAB em Direito do Trabalho, né, do 30º exame de ordem, teve uma questão que a pergunta não usou uma linguagem técnica adequada e levou a muitos alunos a se confundirem na hora de responder e, portanto, errarem a questão. O correto, eu defendi isso na época e continuo defendendo, é que a alternativa desta questão, que fazia essa pergunta e não usava uma linguagem técnica, fosse anulada. Mas isso não aconteceu. Tá? Veja, por que eu continuo defendendo que deveria usar uma linguagem técnica? Porque se a prova está me examinando e me cobrando usar a linguagem jurídica na minha resposta, então ela tem que usar a linguagem jurídica na pergunta também. Porque a falta dessa linguagem jurídica na pergunta é que justamente levou muitos alunos a acabarem se confundindo na resposta e perderem uma questão que sabiam a resposta, na verdade. Tá? Mas o fato é que não adianta, né? Nós fizemos recurso, todo mundo, o Brasil inteiro, teve até ação judicial e tudo, mas não adianta, a questão foi mantida. O Poder Judiciário, na regra geral, entende que não é atribuído a ele questão de recorrigir avaliações de provas práticas, tanto da OAB quanto de concursos. A gente tem aí esse problema, vamos dizer assim, tá? E o fato é que essa questão não foi anulada. Fora essa situação específica, né? Normalmente, do que a gente consegue recorrer, então, na segunda fase do exame de ordem e que realmente surte efeito? O candidato acertou, cumpriu o quesito de correção que está no gabarito e não teve nota atribuída. Então, eu, no meu recurso, vou dizer, quanto ao assunto tal, ao item tal da peça, o candidato cumpriu com o quesito de correção porque disse isso, isso, aquilo na linha tal, né? Já vou mostrar isso aqui para vocês como exemplo. E aí você pede a pontuação. Então, é um texto objetivo, é um texto curto, é um texto direto, em que, na verdade, você está fazendo o examinador reler a sua prova e é essencial, inclusive, indicar qual linha que o candidato cumpriu o requisito. Por quê? Porque daí o examinador não vai ficar perdendo tempo lendo tudo de novo, porque ele não tem tempo hábil para ler tudo de novo, haja vista o prazo que ele tem para corrigir os recursos e analisar os recursos também. Então, a gente tem que facilitar a vida do examinador, né? Então, linguagem
curta linguagem objetiva, em que eu leve o examinador a ele verificar, opa, estava nessa linha aqui, não deram nota para o candidato, então erraram na correção, eu tenho que dar nota para o candidato. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. E eu quero começar até, deixa eu vir para a tela aqui, esse é um exemplo de texto de recurso, então veja que interessante, né? Aqui nós temos um texto de recurso de uma peça prático-profissional, tá? Que esses itens aqui que estão mencionados, item 5, item 12, item 13, esses são números que constavam do espelho de correção, tá? Então vejam que interessante. O item 5 era para requerer o depósito do aviso prévio. Aqui era o caso de uma ação de consignação em pagamento. Isso aqui fez parte do 29º exame de ordem. Então, era para requerer o depósito do aviso prévio. Aí, o candidato tirou 0 aqui. Tá? Não atribuíram nota nenhuma. Então, o que a gente disse no recurso? Que esse requisito de correção foi cumprido, né? Na linha 107. Tá? Então, se vocês forem dar uma olhada aqui, tá? Então, aqui na linha 107, tá? Então, na parte em que o candidato colocou os pedidos aqui dele, ó, tá? Na linha 107, lá no recurso eu apontei que houve o pedido do depósito do aviso prévio na linha 107. E, ó, tá aqui, ó, o depósito do aviso prévio e indiquei o número da linha 107, que foi para facilitar a vida do corretor, né? Isso é super importante, porque ele não vai ter que ler a peça toda de novo, né? Aí olha o outro item lá do recurso. Então, na linha 110, o candidato requereu o depósito dos pertences do trabalhador e o mesmo pedido consta das linhas 70 a 72, né? E como pertences, requer sejam entendidas as fotos e a camisa do time, que era justamente, fazia parte do enunciado lá dessa ação de consignação em pagamento. Então, veja, voltando para aquela página que a gente estava, né? Então, pertences aqui do trabalhador requereu o depósito. E também aqui, pessoal, se a gente for analisar, ó, requer a consignação, tá? Da quantia devida, ó lá, da quantia devida, que são as verbas rescisórias e mais os pertences devidos, dos pertences desse empregado aqui, que é justamente as fotos e a camisa do time de futebol. Então, isso era mais um ponto que não tinha sido atribuído nota. E nesse recurso, depois, obteve a nota. Então, com o recurso, a nota foi atribuída. Então, veja como a linguagem é simples, a linguagem é direta. Deixa eu mostrar aqui um outro exemplo para vocês, que é o caso aqui da questão 1. Tá? A questão 1 dessa prova, ela dizia respeito, trazia o caso de uma estagiária e de uma empregada que era contratada como aprendiz no curso dos contratos, que são contratos por prazo determinado, né? Esses contratos, eles eram extintos e daí narrava-se que a pessoa que era estagiária, que naquela questão era a tal da Gleicimar, que ela entrava com uma reclamatória trabalhista pleiteando direitos decorrentes da estabilidade gestante, já que ela estava grávida. Só que o fato é que ela era estagiária, né? E aí o gabarito queria que dissesse que justamente ela não tinha direito à estabilidade porque ela era estagiária, estagiário não é empregado, e citasse lá, né, um artigo da lei de estágio. E daí o que acontece? Nesse caso, era a questão 1, né? E era a linha A da questão 1. E aí o que aconteceu? Nesse caso aqui, esse examinando apresentou o correto raciocínio jurídico, que era o que vale mais nota. Nesse caso, se não me falha a memória, valia 0,55 décimos e mais 1 décimo para indicar o artigo. Então, vejam, a nota foi 0 da alternativa A dessa questão aqui. Mas aí, se a gente for analisar, tá? A resposta tem aqui o raciocínio jurídico, no sentido de que a Gleicimar não tinha esse direito porque ela era estagiária, né? E logo, se ela é estagiária, ela não tem o direito à estabilidade, porque, afinal de contas, a estabilidade é para quem é empregado. Então, tinha o raciocínio jurídico correto. Foi isso que foi abordado aqui no recurso, né? Que ela não tinha o direito pleiteado porque ela era estagiária. E foi pedido aí a nota parcial, porque o raciocínio jurídico estava correto, onde o recurso obteve êxito. Então, demonstrado para vocês aqui, tá?
que recurso da segunda fase do exame de ordem é possível, é um recurso, né, que ele é objetivo, ele é claro, o curso examina para você, o curso elabora o recurso para você numa contratação à parte aí, né, que quem necessita depois entra em contato com o curso, mas dá para fazer sozinho e tem como obter êxito no recurso da segunda fase do exame de ordem? Sim, eu dei o exemplo aqui para vocês de trabalho. Mas isso acontece nas outras áreas também? Acontece. E vou repetir. Eu já vi ter êxito em recurso, pessoal, que a pessoa precisava de meio décimo, assim como em recursos que a pessoa precisava de muita nota. Dei o exemplo para vocês na fala anterior de mostrar as telas aqui, de uma pessoa que não teve sua peça corrigida. Mas já vi outros casos que mesmo com a peça corrigida, a pessoa teve uma nota baixíssima na peça, tá? E nas questões também teve pouca nota. E com o recurso, a pessoa mais que dobrou a sua nota inicialmente atribuída, né? E aí obteve o êxito, então, e obteve a aprovação. A gente especula que, assim como na correção da prova, eu quero dizer para vocês assim, que isso é uma impressão minha, deve ter a pessoa que só é responsável por corrigir a questão 1, só a questão 2, só a peça. Só... A gente deve ter também a banca examinadora de recursos, quem fica especializado em uma das matérias, em uma das questões, aí ou só na peça, porque isso facilita também a dinâmica, né, a rapidez da análise dos recursos, mas é fundamental uma linguagem objetiva e que eu já encaminhe, né, o corretor, né, a pessoa que está analisando o meu recurso, que eu já encaminhe essa pessoa para ela ler efetivamente onde está lá na minha folha de resposta de peça ou na folha de resposta da questão, onde está a resposta que eu fiz e que não teve nota atribuída, né? Volto a repetir, querer atacar o espelho de correção é muito difícil obter êxito. E o que vocês puderam ver? O recurso é para dizer basicamente o seguinte, eu cumpri com o requisito de correção e vocês não me deram nota. Não adianta ficar dizendo, né, citando doutrina, citando jurisprudência, é muito raro, né, você conseguir atacar espelho de correção, isso nunca aconteceu, isso já aconteceu em outras áreas aí, que realmente tinha erros muito graves nas questões e acabaram anulando questão. Em civil, uma vez isso aconteceu, e já aconteceu em outras áreas, e trabalho também, mas isso foi até na banca anterior, aceitar... na banca FGV isso também aconteceu, mas faz bastante tempo já, aceitar mais de uma peça como possível, né? Porque o enunciado não tinha ficado muito claro, vamos dizer assim, qual peça que era. Diante da redação do enunciado, permitia-se a interpretação de mais de uma peça, isso já aconteceu, mas é raríssimo, tá? Agora, vale a pena recorrer, então? Sim, tem que lutar até o fim, né? Poder Judiciário que está bem reticente em resolver problema de quem não tem questão corrigida ou corrigido errado em segunda fase de exame de ordem e mesmo de outros concursos. Então, a gente tem que lutar na via administrativa, ou seja, na via com a própria banca, com todas as armas que a gente tem, ok? Então, vale a pena recorrer sim. Obrigada, gente.